E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu tô meio sumido daqui, né? Mas algumas pessoas aqui já sabem que eu acabei de ganhar uma menina e eu estou particularmente dando um tempo, vamos assim dizer, para minha família. Isso não significa que eu sumi daqui, eu sei que eu já tô devendo mais um vídeo fora esse daqui que eu já tô gravando, mas entretanto, todavia, a gente vai fazendo o que vai dando, beleza? Já aproveita aí, beleza? Já deixa um like, já deixa um coraçãozinho aí, beleza? Para me ajudar. E hoje eu vou trazer um assunto bem diferente, que é um assunto de administração. Esses dias eu andei pensando, eu aproveitei que minha filha nasceu e aí eu aproveitei para ficar matutando, né? Pensando sobre como eu administro as minhas empresas. Gabriel, como assim você administra as suas empresas? Nossa, que cara empresário, né? Eu tenho uma empresa de som e eu tenho uma empresa de músicos para casamento. Apesar de trabalharem juntas, né? A de som é uma e a de músicos é outra. Fora que eu trabalho também com vendas, né? Aqui na minha cidade para igrejas, de materiais como de música em geral, pele, bom para bateria, plug, P10, entende? Para cabos de som, essas coisas em geral. Mas o que eu vim trazer mais é sobre o que eu trabalho com mais frequência, que é o músicos e o som. E eu parei para pensar que eu estava focando em uma coisa errada, né? Eu sempre focava em vender. Eu quero vender, 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 eu quero vender. E eu ficava focado nisso daí. Só que eu comecei a pensar o seguinte: como eu vou vender se as pessoas não me veem? Para as pessoas te verem, você precisa ter um marketing, né? Então, assim, traduzindo, antes de eu focar em vender, eu tenho que focar em anunciar. E aí, se eu foco em anunciar, eu tenho que pensar o seguinte: as pessoas estão gostando, será que elas vão gostar daquilo que elas estão vendo? Né? O meu perfil é bonito, aquilo que eu entrego é bom, é de qualidade, né? Então, ainda antes de eu anunciar, eu tenho que focar em melhorar o meu estilo de propaganda, né? Que estilo de propaganda eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma propaganda de boca a boca? Se eu estou fazendo uma propaganda de boca a boca, né? As minhas fotos estão bonitas? Os vídeos que eu faço estão bonitos? E eu já venho fazendo isso há um tempo, né? Um pouco sem reparar, mas já vem feito há um tempo. Vocês não reparam que eu tô virando o rosto porque eu tô aproveitando para trabalhar junto, beleza, gente? Eu tenho uma empresa de músicos e nessa empresa de músicos para casamentos, eu fiquei um bom tempo sem mexer com ela por causa da pandemia. A pandemia me fez trabalhar com barbearia e aí eu parei com a minha empresa de músicos. E abril do ano passado, lá pra vocês terem noção, abril do ano passado, né, eu conversando com um amigo, eu resolvi falar assim: quer saber? Vou voltar com a minha empresa de músicos, vou investir e vou colocar o palco para quebrar, tem que dar certo. Só que a primeira coisa que eu olhei foi assim: eu não tenho nada para mim fazer um marketing, para mim tirar uma foto bonita. O meu perfil era desorganizado, o meu perfil era feio, eu não focava na minha logomarca, né? E aí eu falei assim: poxa, como é que eu vou vender sendo que eu não tenho um perfil bonito, sendo que eu não tenho como investir num perfil bonito, porque para mim fazer um perfil bonito eu preciso fazer casamentos, e para mim fazer casamentos eu preciso vender, e para mim vender eu preciso que as pessoas me vejam, e para que as pessoas me vejam e gostem daquilo que estão vendo eu preciso ter novamente material. Virou um círculo vicioso. Então a primeira coisa que eu fiz é abaixei o preço. Fiz um preço abaixo do mercado. Eu abaixei muito o preço de acordo com o que o mercado vende. Por que eu abaixei o preço? Quando eu abaixo o preço, as pessoas veem e divulgo, mesmo não tendo esse material tão bom, elas vêm por conta do preço. Quando elas vêm por conta do preço, você começa a ter uma certa notoriedade, eles vão te ver. Eu peguei, traduzindo, uma foto antiga que eu tinha de um casamento,
fui lá e fiz um post no Instagram que não ficou dos mais bonitos, né? Divulguei essa foto, fiz um anúncio pago para que as pessoas que eu queira me vejam, porque não adianta nada uma pessoa que está procurando sobre carros ver um anúncio de noiva. Eu tenho que centralizar o meu público, então a pessoa que vai ver um anúncio de noiva é a pessoa que está procurando alguma coisa sobre casamentos. Ela está vendo bolo para casamento, por exemplo, ela está vendo fotógrafo para casamento, e aí ela vai ver músicos para casamento. E aí muita gente me viu, muita gente me viu mesmo. Eu fui lá e fiz essa divulgação e muitas pessoas me viram. E aí vendi alguns contratos, né? Com isso daí eu continuei fazendo ainda alguns posts não tão bons, vamos assim dizer, para que as pessoas me vissem, né? E continuei divulgando até que eu comecei a fechar na verdade já tinha fechado alguns casamentos, até que eu comecei a realizar esses casamentos. Isso levou um prazo de mais ou menos uns 6 meses. Aí as pessoas começaram a me ver e eu comecei a ter material para criar, entendeu? Com isso eu comecei a tirar fotos, eu comecei a criar material, fazer vídeos, a criar material aqui para o meu canal, para o meu Instagram, no caso, né? E também aqui para o meu canal, que é para vocês aqui. Porém, até quando eu criava esse material, eu vi falando assim, não estava tão bom quanto eu queria, para falar a verdade. Não estava exatamente da forma que eu queria ainda esse tipo de material. Então, ainda fazendo esse material para postar aqui no meu Instagram, né, e aqui para vocês, né, eu comecei a melhorar, pensando como eu posso melhorar esse tipo de marketing meu. E com isso aí eu comecei a, por exemplo, né, fazer uns vídeos melhores, comecei a pensar em como fazer esses vídeos melhores, né, e sempre divulgando para quantas mais pessoas verem, melhor. Exatamente, e tem que ser não só quantas mais pessoas verem, mas aquele público-alvo que você está focando. Tem que ser sempre esse público-alvo. E até então eu precisava ainda desse cachê, para viver. Então o meu material nem era sempre o dos melhores. E aí teve uma hora que eu virei e falei assim para mim mesmo: pô, vou ter que parar de tocar para mim fazer esse material. Porque eu costumo dizer com os amigos meus que treinador não joga, ele só treina. E aí eu comecei a sair um pouco de cena de tocar, comecei a deixar um pouco de lado essa parte de tocar para trabalhar, né, com esse tipo de material, que é de divulgação, de marketing. Bom, assim, isso tem basicamente cerca de 1 ano, a gente está em abril, isso tem mais ou menos 1 ano. Não posso dizer para vocês que já teve um resultado de 100%, mas eu posso dizer para vocês que para mim o resultado já melhorou em 70%. Por quê? Hoje, quando eu entro no meu Instagram, eu gosto de ver o material que tem no meu Instagram. Quando eu entro no perfil do Instagram da Sonata, eu sei o que tem lá e eu sei que eu estou fazendo alguma coisa voltada exatamente para aquele tipo de público e tá organizado, tá bonito. Então, por que você administra errado a sua empresa? Você administra errado no quesito de que você pensa em vender e você não pode pensar em vender. Vender é basicamente assim, o resultado de que uma pessoa viu o seu produto, uma pessoa entrou em contato com você, uma pessoa gostou do seu network, do seu contato, da forma que você trata ela, da forma que você, até por mais incrível que pareça, manda o orçamento para ela, né? Ela gostou do valor do seu produto, entendeu? E por fim, né, você vende esse produto para ela. Tem todo esse processo daí. E aí, por último, né, que depois de vendeu, é que você vai tirar o seu Prolabore. Que ainda é um outro assunto de que é um Prolabore, vamos assim dizer. Então, assim, eu descobri que eu estava administrando errado a minha empresa. E essa semana que minha filha nasceu, eu pensei muito sobre isso. Semana passada eu não fiz nada, a não ser ficar por conta de pensar nessas coisas. E eu sempre pensando de por que eu tenho que vender mais, como eu tenho que vender mais. E as pessoas, quando elas vêm até a minha pessoa, elas gostam daquilo que estão vendo,
quando elas entram no perfil da Sonata, elas gostam de ver aquilo que elas estão, elas... Então, por fim, né, que eu tenho para dizer é, como você tem administrado a sua empresa? Você tem procurado que as pessoas te notem e gostem daquilo que elas veem e tenham interesse em ter aquilo que você está vendendo? Ou você está focado só em vender, em ter vendas? Mais uma vez, a gente já chegou no final. Então, se você gosta, já deixa aqui um like, beleza? Comenta qualquer coisa mesmo para me ajudar, beleza? E esse é o vídeo de hoje. Valeu!